cidade feliz, de coração gigante, povo acolhedor. Bertolina é cidade decente. A nossa história, ela começa na segunda metade do século XVIII, com a aparição de Nossa Senhora aqui em Bertolina. Um fato interessante é que, diferente de outras cidades, nós não tivemos a aparição de uma imagem, e sim a aparição da própria pessoa. Então, uma menina, uma pastora de uma fazenda próxima aqui de Bertolina, a fazenda que na época se chamava Piripiri e hoje é a data Boa Esperança. Ela, aqui era uma vereda, e ela vem até esse lugar em busca de uma ovelha que se perdeu do rebanho. E aí, aqui atrás, era um morro, e ela encontra a Virgem Maria aí. E Nossa Senhora pede a ela que naquele lugar seja construída uma igreja. O dono dessa fazenda se chamava Bernardo Gonçalves de Brito. Ele era fazendeiro, muito influente na região de Jerumenha, e como ele era viúvo, não tinha filhos, ele resolve doar essas terras para Nossa Senhora, para fazer o patrimônio da igreja. Ele faz essa doação em 1799. Então, oficialmente, a gente pode dizer que o novenário, que a história religiosa de Bertolina começa com esta data, 1799, com a doação das terras. Em 1860, se muda para Bertolina o tenente-coronel Bertolino Rocha. Então ele vem constrói a primeira casa de alvenaria e telhas, né? Aqui ele constitui a sua família e começa um núcleo populacional. É importante ressaltar também que eu sempre costumo dizer que nós não temos um fundador. O Bertolino, quando ele se muda para Bertolina, o que ele faz é desenvolver aquilo que já existia. Mas a nossa fundadora é a própria Virgem Maria. Porque Bertolina, geograficamente, ela está num lugar errado. Porque todas as cidades mais antigas tinham que ser próximas de uma vertente de água. A vertente de água mais próxima que a gente tem é o Xixá, que na época era uma distância enorme para trazer água de lá para cá, para lavar utensílios, tomar banho, construir as casas. Então precisa existir um fato extraordinário que explique por que Bertolina foi colocada num lugar, digamos assim, tão inóspito como esse que a gente vive. O fato que explica é a aparição de Nossa Senhora. É tanto que em 1910, o primeiro bispo do Piauí, ele passa aqui por Bertolina, indo para Uruçuí. E ele diz que não sabe como é que uma cidade fica localizada num lugar tão inóspito como esse, né? Ele diz que não encontra uma justificativa, a não ser pela questão da aparição. A única coisa que explica nós temos essa localização geográfica é a aparição de Nossa Senhora. Como a nossa cidade ela tem uma natureza muito religiosa devido à sua origem, nós temos muitas manifestações religiosas que estavam se perdendo, podemos dizer assim, que uma parceria da Secretaria de Cultura, com a própria igreja e pessoas, né, da comunidade, a gente conseguiu resgatar. Nós temos aqui, por exemplo, uma manifestação muito bonita, é a festa do Divino Espírito Santo. Né, no período ali do mês de maio, junho, dependendo da data em que cai a festa religiosa do Divino, as pessoas saem pelas famílias, né, com suas cartas, suas bandeiras e a imagem do Espírito Santo, fazendo aquela cantoria, né, aquele louvor à terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós temos também a festa de Reis. Inclusive temos aqui no bairro Caixa d'Água uma capela, né, dedicada aos Santos Reis e a manifestação cultural do Boi de Reis. Como na época das festividades de Reis, que é sempre no final do ano, na cidade não tinha muito, os padres não estavam presentes, então era celebrada ali um momento na igreja, depois no terreiro das casas eram feitas essas danças, né, com o boi, com muita comida, com muita alegria, exatamente porque reunia as famílias para esse momento festivo que era o Boi de Reis. Então a gente pode destacar como manifestação cultural ainda muito forte, muito presente no nosso município, o Boi de Reis e a festa do Divino Espírito Santo. Além da manifestação religiosa, que talvez seja uma das maiores do sul do Piauí, que é o nosso novenário, é o nosso festejo. Neste ano de 2025, nós vamos chegar à edição de número 226. Então, é a única manifestação religiosa do nosso município ininterrupta
ao longo de mais de 200 anos. Porque se a gente considera que o primeiro novenário oficial foi em 1799, a partir da doação das terras da Nossa Senhora, então é 226 anos de forma ininterrupta. Nunca houve interrupção, nem mesmo no período mais crítico para a humanidade, que foi a pandemia, o novenário se manteve de pé, claro, de forma adaptada naquela época. Rapaz, a coisa que faz mais alegria aqui é nos festejos. A gente traz assim uma recordação tão grande que logo a família se reúne, os amigos, as pessoas que a gente passa muito tempo sem ver, a gente se encontra. Isso é uma grande alegria. Quando está chegando o festejo, todo mundo se prepara para sentir essa alegria muito grande. E está chegando já o tempo. A gente percebe que é algo que mexe com as pessoas. As pessoas preparam os doces, reformam as casas, engordam os porcos, as galinhas, né, o boi, exatamente para esse período. Eu sempre brinco assim, Bertolínia, ela tem um antes do festejo e um depois do festejo, porque ele marca muito a nossa vida. Aqui no nosso município, nós agradecemos a Deus, né, por ser um momento tão bonito, né, de cultura, de religiosidade, né, de relação, de relacionamento das famílias. Rapaz, eu tenho mais de 35 anos que já estou aqui. Antes disso, eu já tinha 10 anos que era lugar do Joilson. Eu era lugar disso aqui do Joilson, quando era a Paioça velha aqui. Esse terreno aqui não tinha nada, só era um buraco fundo aí no meio, cheio de água. Dali foi aonde nós começamos a nossa vida, compramos carro, compramos moto, trabalhando. Eu fazendo comida, saía daqui de manhã, fazia almoço, janta, trabalhando com meu esposo lá, toda a vida. E aí fomos dando para frente, e aí fomos reformando, fomos fazendo aquele prédio, era embaixo, nós fizemos em cima. E aí nós vimos de lá para cá, graças a Deus que lá foi um começo de vida para nós. Antigamente aqui só tinha, para lhe dizer, tinha um terreno todinho, sabe? Mas só tinha essa barraca aqui, só. Você tá vendo aí? De bem daí, dessa parede aí, para ali, só tinha esse pedaço de chãozinho aí. Era de tauba, ali era de tauba. Primeiro, tinha um lavador de roupa, tinha aquelas pedras ali embaixo, que a gente ia com aquelas trouxas de roupa, lavar, a gente passava o dia. Era um dia maravilhoso que a gente ia banhar e lavando roupa. Lavava a mala do outro lado, lá debaixo daqueles pés de carro, depois debaixo da ponte. Lá tá as pedras, tá o lugar das roupas. Cada mulher tinha a sua pedra de bater roupa. A coisa mais linda do mundo, nós limpava, bem limpinha, a água era alvinha, rapaz, que era maravilha. Aquele rolo de mulher, era 10, 12 mulheres batendo, estendendo nos arames, estendendo nos paus. Quando era de tarde, elas comiam aí. Quando era 3 horas, cada uma subia com sua trouxa na cabeça, tudo limpinha, cheirosa na hora. Era uma coisa delícia. Nós lavamos muita roupa, muito. Aquelas pedras ali embaixo, era maravilhoso, era bom demais, era um sonho. Era muito bonito, e lá também era muito bonito. Olha que a gente, aquele rolo de gente banhando, aquela água descendo. E nós lá embaixo batendo roupa, levava marmita de comida. Era bom demais, a roupa tudo estendida naquelas cercas. Quando era de tarde, juntava aquelas roupas e vinha embora para casa, era bom demais, é verdade. Eu lembro disso aqui, eu gosto disso aqui como eu gosto de um filho. Eu não vou mentir. Tá bem a ele sabe que eu estou meio adoentado, mas não deixo. Não deixo de trabalhar naquele ambiente. Eu tenho que zelar. Só não estou zelando a água porque eu não posso puxar de cistisador, que é por causa dos músculos que já está doendo. Mas eu digo uma coisa para você, eu adoro esse lugar aqui, eu não vou mentir. Falar e morar em Bertolínia, ser filho de Bertolínia, é uma satisfação. Hoje nós temos o privilégio de sermos uma cidade pacata, uma cidade alegre, uma cidade acolhedora, onde nos família, né? Para mim minha cidade é a cidade de Fortaleza, onde me abastece meu coração, abastece minha mente, abastece minha alma e minha vontade de cada vez mais aumenta de estar morando na nossa querida Bertolínia. Não é à toa que recebe o título de Cidade Feliz.
Só existe uma palavra: maravilhosa, cidade maravilhosa. Porque para mim, ela só cabe essa palavra, maravilhosa. Amo Bertolínia demais, como eu te disse, não tem outra palavra. E gosto de Bertolínia e não tenho nenhum ideal de sair daqui, nunca. Até meus últimos dias e ficar aqui nos últimos dias. A minha relação com Nossa Senhora, ela é muito mais do que uma relação de alguém que conhece a história e que procura preservá-la. Mas a minha relação com Nossa Senhora é uma relação de mãe com filho. E sou muito feliz de morar aqui. Graças a Deus que moro numa cidade que eu não tenho inimizade, todo mundo é meu amigo. Tenho um vizinho, meus vizinhos, meus amigos. Sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus que sou muito feliz. Eu amo Bertolínia. Eu digo aqui para você, São Paulo e Rio de Janeiro, quem quiser me ver, vai me ver aqui em Bertolínia. Eu adoro minha terra. Eu não saio daqui por dinheiro nenhum para fora. Daqui dá para me ver o mundo. E dá para mim me observar toda coisa que passa em São Paulo, em Teresina, Floriano, dá para observar daqui. Eu não largo minha terra para ir para lugar nenhum. Eu adoro Bertolínia, não vou mentir. Nasci aqui e aqui eu vou morrer aqui. Eu não me entrego isso aqui por dinheiro nenhum. Gosto daqui. Bertolínia, oh minha cidade linda, Bertolínia.